Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro ou último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, a tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer em todas as ações que farei durante o dia. Livro do Céu, volume 4, 30 de dezembro de 1902. O Senhor a faz ver terremotos, destruição de cidades, e lhe fala de sua vontade. Encontrando-me em meu estado habitual, me parecia ver a Santíssima Trindade, e eu no meio deles, como se quisessem resolver o que deviam fazer com o mundo. Então parecia que diziam: se ao mundo não se lhe mandam fortíssimos flagelos, tudo terá terminado para ele em matéria de religião, e se voltarão pior que os mesmos bárbaros. Enquanto diziam isso, parecia que guerras de todas as nações, terremotos que destruíam cidades inteiras e doenças desciam à terra. E eu, ao ver isto, tremendo toda, disse: Majestade Suprema, perdoai a ingratidão humana. Agora, mais do que nunca, o coração do homem se rebelou. Se for castigado, se rebelará, principalmente acrescentando ultrajes a ultrajes à vossa majestade. Lendo aqui, né, interessante, né, que fala Santíssima Trindade, que falava isso, né? Se o mundo não lhes mandam fortíssimos flagelos, se ao mundo não se lhes mandam fortíssimos flagelos, tudo terá terminado para ele em matéria de religião. Como é importante, né? Os castigos, né? Os flagelos, né? E se voltarão pior que os mesmos bárbaros. Esse trechinho aqui explica bem a importância, né, dos castigos, dos flagelos, como outros trechos aqui do Livro do Céu que Jesus fala, Luísa, né, da importância disso, né, a importância desses castigos, desses flagelos. E aqui, Luísa, como na posição de alma vítima, né, se coloca diante de Jesus e diante da humanidade, pedindo perdão à majestade, à humanidade, né? Diante de Deus, que nós fazemos, né? Pedimos perdão a Deus pelas ofensas que os homens fazem, reparamos as ofensas que são feitas a Deus e pedimos que a graça, né? Que a graça de Deus alcance as pessoas, que as pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, pelas verdades, nessa postura que o Senhor nos coloca como filhos da divina vontade, diante de Deus e diante de toda a humanidade, no passado, presente e o futuro, quando a gente se coloca diante dessas situações difíceis, né? Desses desagravos, né, desses desagravos que são feitos a Deus pela humanidade.
pedindo perdão a Deus, né? Reparando a Deus e pedindo a divina vontade que alcance as pessoas, né? Que as pessoas recebam as verdades, que as pessoas tenham conhecimento das verdades, que as pessoas elas sejam alcançadas pelo orvalho benéfico da divina vontade, que elas tenham esse conhecimento, né? Que elas conheçam a divina vontade, que elas conheçam a Deus, que elas conheçam o amor de Deus, que elas entendam a verdade. Então, a gente também se posiciona, né? Como Luísa se colocava, a gente também se posiciona diante de Deus e diante da humanidade, né? Colocando-se nessa posição. Eu lembrei que estava lendo os 31 dias com Maria, e Nossa Senhora fala, né, que a maternidade dela diante de Deus é diante dos homens. Na defesa de Deus e na missão dela de levar a humanidade, né, as pessoas a Deus. Eu lembro que foi falado também aqui na comunidade sobre isso, dessa missão nossa pacificadora, de ser esse canais, né, diante de Deus aos homens, de levar a paz de Cristo aos homens, né? Somos Jesuses, né? Jesus que habitam em nós, levarmos aos homens, levarmos essa presença de Cristo aos homens, né? Essa paz aos homens, as verdades de Deus aos homens, verdades essas que os homens não conhecem, mas nós podemos pedir também, né? Pela realidade da divina vontade, nós podemos pedir que as pessoas sejam alcançadas pelas verdades, né? Para que se voltem a Deus, para que elas acolham a graça de Deus, acolham a ação do Espírito Santo de Deus sobre a terra. E uma voz que saiu do meio deles dizia: o homem pode rebelar-se quando só é mortificado, mas quando é destruído, cessa sua rebelião. Agora aqui não se fala de mortificações, mas de destruição. Olha que forte, meu Deus. Quando o homem pode rebelar-se, quando ele está passando por uma situação difícil, né? Quando ele é mortificado. Mas quando é destruído, cessa sua rebelião. Infelizmente, tem situações que Deus não tem, né? O que fazer. Deus cerca a humanidade de todas as maneiras, Deus faz de todas as maneiras, mas Deus não pode tirar a liberdade de cada um. Isso Deus não pode fazer. É uma situação que o Senhor, né, não pode intervir, que é tirar a liberdade de escolha de cada criatura. Então, se a criatura procura sua própria destruição, porque é o próprio ser humano que procura a sua própria destruição. Quando ele se afasta de Deus, ele está se destruindo. Ele está seguindo a sua própria vontade humana, está se destruindo. Quando ele se afasta de Deus, ele está longe daquilo que ele foi criado, né? Do Criador, de quem o criou e do objetivo pelo qual ele foi criado. Todos nós, Deus tem um plano para cada um de nós. E para cada um, Deus tem desígnios, tem missões, tem atuações diferentes. Na divina vontade, para cada um, Deus vai destinar missões diferentes, atuações diferentes, obras diferentes. E como é triste ver o homem quando ele não acolhe as verdades de Deus, né? As verdades do seu próprio Criador. A criatura que se rebela contra o seu Criador. E Deus não tem o que fazer diante de uma situação dessa, né? Porque a liberdade de cada um tem a sua liberdade, Deus não tira a liberdade de ninguém. Depois disso, desapareceram. Mas quem pode dizer como fiquei? Muito mais porque sentia como uma disposição de querer sair deste estado de sofrimentos e uma vontade não perfeitamente resignada ao querer divino. Via com clareza
que a mais feia afronta que a criatura pode fazer ao Criador é opor-se ao seu querer divino. Olha, ela teve essa compreensão, né? Deus dessa compreensão, ela, de que a maior afronta que se pode fazer ao Criador é opor-se ao seu querer. Por isso sentia pena, temia fortemente que pudesse fazer um ato oposto ao seu querer. E com tudo isso não podia me acalmar. Então, depois de muito esperar, regressou meu adorável Jesus e me disse: minha filha, muitas vezes eu me contento em escolher as almas, em cercá-las de força divina, de modo que nenhum inimigo possa entrar nela. E aí estabeleço minha perpétua morada. E neste morar que faço-me abaixo, posso dizer aos mais pequenos serviços: a limpo, lhe extirpo todos os espinhos, lhe destruo tudo o que de mal tem produzido a natureza humana. E nela planto tudo o que de belo e de bom em mim se encontra, tanto de formar o mais belo jardim de minhas delícias, do qual me sirvo a meu gosto e segundo as circunstâncias, de a minha glória e o bem dos outros, tanto que se pode dizer que já não tem nada do seu, servindo-me só para meu quarto, é estranha essa palavra, servindo só para o meu, deve ser agrado, né? Então você sabe que é preciso para destruir tudo isso? Um ato oposto à minha vontade. E tudo isso fará se você se opor à minha vontade. Olha que trecho lindo que Jesus fala aqui. Eu lembrei que hoje, quando estava fazendo o vídeo para enviar para a comunidade, né, do testemunho da cura, testemunhando toda a cura que a divina vontade tem feito à minha alma, né, essas grandes graças de curas interiores que a divina vontade fez em mim, né, e quando eu fazia o vídeo, né, quando eu pensava, né, naquilo que estava falando, eu lembrei, né, de todo esse mover divino, é realmente, né, Jesus, ele nos escolhe, Jesus me escolheu, ele nos escolhe, né, Deus nos escolhe, e ele nos cerca. Interessante que essa palavra, Jesus nos cerca, essa expressão, né, Jesus nos cerca, eu só escutei aqui na comunidade. Eu nunca tinha escutado essa expressão, Jesus nos cerca. Eu sempre escutei, Deus está te mostrando, isso é vontade de Deus. Assim, mas assim, essa expressão, né? Jesus nos cerca. Então, e eu fui pensando nisso, né? O quanto que Jesus me cercou. O quanto que Jesus investiu em mim. No testemunho, eu coloquei, claro, né? Bem breve, né? Era um videozinho bem curto, de 2 minutos, mas eu coloquei assim, bem breve, né? Para chegar até aqui, para conhecer a divina vontade, eu já tenho uma caminhada, uma longa caminhada, né, na igreja, mas aí de 10 anos, né, uns 10 anos que eu caminho na igreja, e tudo o processo que eu passei de cura e libertação, e lembrando de todo o processo que eu passei, de todo o processo que eu passei na igreja, né, tudo que eu aprendi, quanto Jesus, ele me cercou, né, quanto ele cuidou de mim, o quanto Deus investiu em mim, quanto que eu aprendi, o quanto que eu experimentei, né? Eu me considero sempre assim, muito forte, meu coração, uma gratidão a Deus por tudo que eu vivi, tudo que eu vivi dentro da caminhada, eu me considero uma pessoa privilegiada, assim, por Deus, nesse sentido, né? Abençoada, né? Não é a palavra certa dizer privilegiado, né? Mas abençoada. Uma pessoa abençoada por Deus, porque eu tive a graça
de viver muita coisa boa dentro da igreja. Vivi muita coisa boa dentro da igreja. Fui muito abençoada, né? Servi muito, nossa, tem palavras para dizer a gratidão que eu tenho a Deus, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tantas orações que eu recebi, foram muitas orações, encontros que eu participei, maravilhosos que eu participei, retiros maravilhosos que eu fiz, encontros maravilhosos que eu servi, pessoas maravilhosas que eu conheci na caminhada, quanto Deus se revelou, né? Se mostrou por meio das pessoas, quanto Deus cuidou disso. Então, até chegar aqui, teve um grande cuidado de Deus. Pra eu ter chegado aqui, ter conhecido o canal, a página da comunidade, esse material, meu Deus, o cuidado de Deus, né? O cuidado que o Senhor teve conosco de chegar até essa comunidade, né? No YouTube, na internet, algo tão assim diferente de qualquer outra comunidade física que a gente possa conhecer, uma comunidade online, né? Que é totalmente online, todo mundo se comunica totalmente online, diferente de tudo que eu creio que a maioria aqui já deve ter vivenciado, né? Passado, né? De comunidades. Então, é uma graça muito grande de Deus da gente estar juntos, estudando esse material de maneira online, sem nos conhecer. A maioria não se conhece pessoalmente e tá partilhando as nossas vidas na internet, né? Expor nossas vidas na internet. Isso é Deus, não tem outra explicação, né? Isso é vontade divina que faz esse trabalho no coração de cada pessoa que aqui está, né? Que move o coração de cada pessoa, que cerca de conhecimento, né? Que cerca de conteúdo, de experiências. A gente vai vendo as experiências de Deus na nossa vida, vai contemplando, e quando a gente fala aqui, Deus reafirma, né? Eu tenho essa sensação, quando eu tô aqui falando, isso vai sendo reafirmado na minha mente, na compreensão desses atos, né, dessa vivência, né, desses entendimentos que eu tô aprendendo e tô pensando, né, tendo que colocar, entendendo na minha prática, né, como é que funciona isso na minha vida. Então, isso é a Deus que cerca, né, que cuida, que está atento, né, é um aprendizado, né? Eu lembro que foi falado também na comunidade sobre isso. Aquilo que a gente vai vivendo são os aprendizados, tanto as coisas boas quanto as coisas não boas, né? A gente aprende, né? Deus, Ele quer que a gente aprenda diante das situações, diante das circunstâncias que são vividas. O Senhor quer que a gente aprenda. Então, é aprendizado, né? Constante naquilo que o Senhor tem para nós. Aí ele fala, aí estabeleço minha perpétua morada, né? Essa questão de ser morada de Deus, né? Da própria presença de Deus, né? Se revelando a nós, mostrando a nós, os nossos corações, as nossas mentes, da vida dele em nós, né? E impressionante, porque hoje eu também tive essa experiência, dessa certeza tão forte, dessa vida divina em mim, e foi tão simples. Deus, quando ele quer me mostrar coisas grandes, é de maneira simples. Jesus se mostra assim de maneira muito simples, né? Em atos simples que nós fazemos. Como aquele diz, né? Posso dizer, aos mais pequenos serviços, né? São os nossos atos simples que o Senhor vai mostrando grandes coisas para nós, né? Vai colocando grandes coisas em nossos corações, em nossas mentes, como isso é real, meu Deus. Esses entendimentos que a gente tem dessas verdades, quando a gente está lendo aqui, quando a gente está meditando o que é falado na escola, nos vídeos, nas partilhas, o quanto isso é real dessa vida divina, né? E hoje na missa, eu não lembro qual que era a música, eu esqueci a música, mas a música falava assim, né? Cristo vive. Cristo vive. Quando eu cantava, né? Cristo, eu não lembro como é que era a música, mas eu cantava, né? Cristo vive. Aquela certeza tão grande que Cristo está vivo em mim. Cristo está vivo em mim. Assim, me deu uma alegria tão grande que eu comecei a cantar, louvar. Cristo vive, assim. E, nossa, foi incrível, lembrando agora essa certeza, né? Jesus, ele vai colocando algumas situações, eu percebo na minha vida,
para reafirmando cada vez mais para mim, olha, eu estou vivo em você, eu estou vivo aí no seu coração, né? A sua alma é esse palácio, esse templo, né? Onde eu vivo e eu vou modelando, né? Eu vou fazendo conforme eu querer. E também eu meditava, pensava nisso, tudo isso aconteceu na missa. Dessa questão, né? De ser essa morada de Cristo vivendo em mim e Ele fazendo a obra, né? Ele mudando dentro de mim conforme Ele quer, né? Da maneira como Ele quer. Como foi falado por uma irmã, eu lembrei ontem agora da live, é a vida divina, né? É a vida divina. Essa que é a grande chave, né, da compreensão, né? É a vida divina. É uma vida divina que vai fazendo uma obra dentro de nós. É uma vida divina que, enfim, até difícil falar, né? É uma vida divina que vai fazendo obra em nós, né? Vai nos mudando. E eu meditava nisso, falei, Jesus, você vai nos mudando conforme o seu querer, no seu tempo. Porque eu falo por mim mesma, eu era muito voltada no olhar assim de pensar, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, não posso ser assim, não posso ser assado. E nessa santidade divina, não somos nós. É a vida divina em nós que vai fazendo esse processo de mudança em nós. No tempo de Deus, da maneira de Deus, né? Por isso que fala tanto na comunidade, né? Se perdoa, né? Se perdoa, né? Porque é um processo divino. É um processo divino dentro, claro, da nossa natureza, que tem nossas limitações, tem as nossas falhas, né? Mas existe uma vida divina dentro de uma natureza imperfeita, né? Dentro das nossas falhas, mas a vida divina, ela não é imperfeita. A vida divina, ela é perfeita, porque é imperfeita a nossa natureza humana. Mas existe uma vida divina que vai mudando e que mesmo nossa natureza com as nossas falhas, tudo, vai divinizando, né? Vai divinizando os nossos atos, né? Vai divinizando a nossa vida, né? Nossa vontade vai sendo divinizada por meio dessa ação divina. Essa ação divina em nós. É incrível tudo isso, né? Eu ficava pensando isso hoje na missa e Jesus confirmando aqui claramente, olha, é formar o mais belo jardim de minhas delícias, né? Nós somos essa morada de delícias de Jesus. Eu lembro uma vez que fui falar na comunidade de que é Deus nos nossos pensamentos, né? Deus fala nos nossos pensamentos, Deus colocando nos nossos pensamentos, né? E Deus também colocando no nosso coração. E a alma fica em adoração. A alma fica em adoração, nós estamos em adoração. E somos este templo, né? Onde nossa alma está adorando a Deus, né? E Deus está colocando os pensamentos, né? Deus está colocando aquilo que vai sendo falado, né? Então, é incrível tudo isso, meu Deus, né? E eu te amo, Senhor, que os superiores possam me dar obediência da outra vez. E ele, isso não é coisa tua, e eu as verei com eles. Mas nisto está o teu querer. Olha só, Jesus falando, isso não é coisa tua, confirmando, né? É Jesus que faz, né? É Jesus que permite as situações, né, na obediência, e também é da vontade dele a obediência. A obediência aqui em Luísa, Jesus fala, eu verei com eles. É Jesus que faz, não é ela. Não somos nós, né? É Jesus que faz em nós, né? É Jesus que faz nas situações para que nós façamos os atos, né? Ele vai ajustando as situações da nossa vida conforme o querer dele. Ele permite, sim, situações e outras ele também envia, mas tá tudo na condução dele, né? Ele está mexendo, né? É como realmente se fosse fantoche. Eu lembro uma vez que foi falar na comunidade essa questão de sermos fantoches, né? Onde Jesus é que vai mexendo, né? Deus vai mexendo. Apesar de tudo isso, não podia me acalmar, ia repetindo em meu interior.
Que mudança funesta me aconteceu. Quem tem desunido meu querer do querer de meu Deus, que parecia que formava um só. Apesar de tudo isso, não podia me acalmar e ia repetindo em meu interior. Que mudança funesta me aconteceu. Quem tem desunido meu querer de meu Deus, que parecia formar um só. Essa parte aqui no final não tá muito clara, mas ela fala aqui, né? Que mudança funesta. Eu faço minhas palavras de Luísa, né? Que mudança funesta que a divina vontade tem feito, né? Que mudança funesta que nós podemos contemplar da divina vontade, fazer em nossas vidas. Que mudança funesta, né? Que grande mudança que Deus tem feito em nós. Amém, Fiat.